Foi. Então, gente, a gente está nessa capacitação para líderes de adolescente. Para mim é uma honra estar com vocês. Primeira vez que eu estou com vocês, acho que a maioria. A ideia é essa ser a parte 1 de uma capacitação que vai ser a segunda parte dentro do nosso Integra, né? E o Integra é um evento pioneiro na JBB, e a gente começando aí pelo Espírito Santo, que é uma honra mesmo, é um lugar lindo, com pessoas maravilhosas que precisam e que podem ser esse cartão de visita para o Brasil todo, entender como se trabalha com adolescente. E a nossa ideia é essa. Primeiro, eu estou muito feliz de ter visto o grupo hoje, de líderes lá do Espírito Santo, com muita gente. Gente, de meio-dia até agora, a gente passou de 110 pessoas, então isso é muito legal. Isso quer dizer que vocês querem, que vocês estão motivados. E vamos continuar assim. Qual é a nossa ideia hoje? Eu tinha programado milhares de coisas, mas a gente tem 1 hora. E depois que eu percebi que a gente tem líderes de adolescentes da igreja, líderes de mensageiras, líderes de embaixador, eu tive que ser mais sábio ainda, porque não adianta eu falar alguma coisa somente para ministério de adolescentes se tem muita gente aqui misturada dentro do processo que também trabalha com adolescente em outras vertentes, só os meninos ou só as meninas. Então não adiantava eu fazer um misto quente aí. Então, o que eu pensei para a gente começar? Eu preciso entender as necessidades. Por quê? Em cima dessas necessidades que vocês vão ter alguém apresentando alguma coisa aí, gente, cuidado. Eu não sei como é que faz, quem foi que apertou. Ok, mas, o Mirielle, você está apresentando alguma coisa, depois você tira, tá, filha? Porque eu não sei o que pode aparecer na sua tela. Isso. E então eu preciso saber as necessidades de vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, quais são as nossas dificuldades hoje, ministeriais, por isso a gente precisa falar. Primeiro porque às vezes a gente vive... Oi, não, tranquilo, Mirelle. A gente vai seguindo a vida e não olha para os problemas, a gente olha só para os acertos, a gente precisa olhar para o que está faltando, o que está acontecendo. Quer ver? Primeira coisa, pais dos adolescentes. Isso pode ser uma questão ministerial para vocês hoje? Aí você levanta a mãozinha, dá alguma coisa aqui, ó, tem ó, aqui, isso, ó, tem um negocinho aqui, ó, tipo, isso, pra gente entender quem são essas pessoas, beleza? Ó, todo mundo levantou a mão, ó, perfeito. Pais dos adolescentes, essa relação hoje de pai com adolescente é um negócio gigante e é muito difícil. A primeira coisa que você precisa saber, já para a gente começar essa capacitação, é você lembrar que você não é líder do pai e nem da mãe e nem do responsável desse adolescente. Você é líder do adolescente. Eu caí na besteira algumas vezes de querer ser líder desses pais e fazer com que eles servissem melhor os adolescentes dentro de casa. Errei feio, porque não conseguia nem fazer uma coisa bem feita e nem a outra. Eu precisava cuidar dos adolescentes, eu preciso cuidar deles. Fui chamado para adolescente, então eu cuido deles. Quem é o líder dos pais dos adolescentes? É o pastor, é o líder da família, líder dos casais, alguém, mas não sou eu. Então a gente precisa sempre lembrar disso. Quem eu sou o líder? Segunda coisa, muito importante, dica de ouro, para você ter um bom relacionamento com os pais dos adolescentes hoje, nesse tempo, um tempo tão complicado, porque os pais, parece que os meninos e as meninas hoje são de porcelana e podem se quebrar a qualquer momento. Então, nesse tempo, o que você precisa... O que você precisa fazer? Isso. O que você precisa fazer hoje? Você precisa... Miri, eu estou tentando tirar o microfone, desativei. O que você precisa fazer hoje? Você precisa tomar nota das suas ações futuras, do seu planejamento, e compartilhar isso com os pais. Nesse mês, nós vamos trabalhar isso, isso e isso. Vamos falar sobre Davi, sobre perdão, sobre João, sobre José, seja o que for. Manda o planejamento para os pais. Por que você precisa fazer isso? Porque é muito importante ele entender o que o filho dele está aprendendo naquela semana. Isso vai fazer toda a diferença no planejamento também familiar. Um bom pai, que é ministro da sua casa, entende que ele pode, através da sua vida, abençoar o filho dele naquela semana sobre aquela temática. Ah, mas Thiago, eles nunca pensam nisso, mas você pode propor. Então, exemplo, vamos falar sobre perdão essa semana, manda para os pais.
Não sei se você tem um grupo de pais, é muito importante, né, ter um grupo de pais para você falar de uma vez só com todo mundo, ou pelo menos uma lista de transmissão. É começar com os pais, olha, hoje nós estamos sobre perdão. Nossa sugestão essa semana é que você faça uma pergunta para o seu filho durante esses 7 dias. Qualquer dia, você pode fazer essa pergunta. Como está o nível de perdão na nossa casa, de 0 a 10? Depois que ele responder, converse um pouco sobre isso e ore com ele. Simples. Por que, Thiago, é importante eu ficar pensando em dar alguma coisa para os pais fazerem em casa? Porque você só fica com adolescente 2 horas por domingo. Quem fica com esses adolescentes 24 horas por dia são os pais. Eles são os ministros. Então, não abraça essa ideia de terceirização da educação do adolescente na igreja. Você precisa mostrar para o pai que é papel dele também. Você está como um grande apoio, porque o pai às vezes fala 500 vezes a mesma coisa, mas quando você fala líder, ele escuta, mas quando o pai fala, ele não escuta. Então você é um grande apoiador, mas você não é quem vai resolver as questões da casa. Isso é o pai, isso é a mãe. Então, possibilite que eles venham participar do seu ministério dessa forma. Sabendo tudo que eu estou planejando, o que está acontecendo, para onde eu estou levando o filho deles na vida cristã. E 2, possibilitando que eles tenham uma pergunta, uma temática, uma leitura de um versículo, seja o que for, que isso vai ajudar muito. Eu lembro de uma história de uma mãe, que nessa semana a Lídia estava falando sobre como o pecado é enraizado na vida da gente. A mãe teve uma ideia, quando ela soube que estava falando sobre isso naquela semana, e o pequeno grupo ia falar sobre isso, levou a menina para a grama, começou a ajudar a tirar a erva daninha. Você me ajuda? Ah, ajudo. Ela, nossa, mãe, tem uma aqui que não sai. Ela não sai, essa erva daninha, sabia? A erva daninha é o quê? É ruim, ela amassa, ela atrapalha o crescimento das outras plantas. Ela, nossa, mas ela é difícil de tirar. Ela é, porque ela tem raiz profunda. E quando a gente tem raiz profunda, a gente tem dificuldade de retirar aquilo que está lá dentro. Por isso que é tão importante você enraizar a palavra de Deus no seu coração, minha filha. Porque quanto mais profundo, mais difícil vão ser de tirar. Esta mulher, eu bati tantas palmas quando ela falou isso, Thiago, era a única forma que eu encontrei de dizer para ela o que ela estava aprendendo na igreja é possível ver na prática. Eu falei, sensacional, tá faltando mais gente assim nessa vida. Então, assim, pensem nisso, de forma de você trazer os pais para dentro do ministério dessa forma, de apoiadores. Vamos lá, vamos abrir para perguntas, usem o chat à vontade. Podem abrir o microfone quando quiserem, não tem problema nenhum, mas eu preciso entender, assim, fez sentido para vocês essa relação líder e pai? Uma coisa muito importante, hoje, não sei se você lida com meninos de 12, 13 anos, falar sobre sexo para esse tipo de idade, você precisa de, não autorização, mas você precisa avisar os pais. Existem muitos pais que não querem que esse assunto seja falado, e ele tem o direito de que o filho dele não participe de um evento que vai falar sobre sexo. Então, o que você vai fazer, gente? Pais, na próxima semana nós vamos falar de papo de garoto e papo de garota, vamos falar sobre sexo, sobre menstruação, sobre alguns assuntos que estão envolvidos com a área da sexualidade. Caso você não queira que seu filho participe, por favor, nos comunique, nos diga, para a gente entender a falta, né, entender a falta dele, mas estamos aqui avisando e compartilhando com você a nossa próxima atividade. Entendeu? O pai, ele tem esse direito, né, de não querer que participe, não tem problema nenhum. Mirielle não está escutando. Cadê Mirielle? Por que você não está escutando? Entra e sai de novo, Miri. Vê se você consegue, que aí pode ser que te ajude, tá? Diane. E ela não vai, peraí. Ela não vai me ouvir. Vamos lá, Diane. Excelente dica. Parece óbvio, mas no dia a dia falamos exatamente nesse ponto. Sim. A gente... Mirielle? Quem está falando? Oi. Tá me ouvindo, Mirielle? Tá me ouvindo, Mirielle? Ela mutou. Acho que tá. É exatamente isso. É bem simples, mas isso diminui tanto o problema que a gente vai ter lá na frente com os pais ficam menos rixosos com a gente, de rixa com o líder, menos ciumentos, porque eles se sentem participantes do ministério, mesmo não estando lá, mesmo não tomando decisão, eles estão sabendo o que está acontecendo. Então, isso é muito importante, tá? Relação com os pais, eu acredito que
o básico e o necessário hoje é isso. E reunião com os pais, gente, também é muito importante. Trimestralmente, se você puder, é importante, ou de 6 em 6 meses, para que ele saiba quem você é, conheça você, porque eu gostaria de conhecer muito a pessoa que meu filho ama, a pessoa que meu filho escuta. Então, permita e possibilite que ele, como pai, conheça você e você, como pai, também conheça ele. Que alguém que aquele adolescente ama profundamente, que tem influência direta na vida daquele adolescente. Esses adolescentes que são muito broncudos ou grosseirões, eles aprenderam em casa. Você vai saber disso numa reunião dessa. Às vezes, num jeito que o cara fala, nossa, aquele menino fala igualzinho esse pai. Você já sabe de onde vem. Então, assim, é importante ter essa afinação aí com os pais, tá? Acho que com pais é isso, mas muita gente levanta a mão e fala que tiver com pais. Cheque, relacionamento com pais. Relacionamento com pastor. Como anda, gente? Aqueles que acreditam que a gente pode dar uma melhorada aí, né? Levanta a mão! Olha só. Beleza. Ó, tem gente aí. E pode jogar os questionamentos aqui também no chat, se você não quiser abrir o microfone. O relacionamento com o pastor funciona muito parecido com o dos pais. A gente entende que eles confiam na gente, no nosso trabalho. Eu sou pastor também, mas já fui líder sem ser pastor, né? Tendo que prestar contas. Acostume-se a prestar contas para o seu pastor. Acostume-se a fazer um relatório para o seu pastor, para apresentar para o conselho, ou para apresentar para alguém. Acostume-se a fazer isso. Ah, mas como eu faço isso? Data, nome do evento, horário, quantos adolescentes, quantas meninas ou quantos meninos, se for mensageiro embaixador, quantos adolescentes foram, qual foi a temática que foi trabalhada. Só isso. Esse é o básico. Se você quiser botar objetivos alcançados, dificuldades encontradas, pode colocar, porque ele tem que ser, e ele é, o maior interessado em que seu ministério frutifique. Então, meu pastor não tem tempo, meu pastor nunca a gente consegue se encontrar. Relatório e manda. E diz depois, eu espero para o senhor para a gente poder conversar sobre esse relatório. Ou, conseguiu o tempo, sentou, mostra o relatório, diz o que aconteceu, mas marca. Lembra que o seu líder é ele. Então, se ele é o seu líder, não ande sozinho. Tiago, ele não gosta da forma como eu lidero, ele não gosta de coisas que eu faço no ministério. Não é bíblico, é um problema. Não tem problema na Bíblia, não vai afetar a Bíblia. Conversa com ele. Ah, mas já conversei, não tem jeito. Ora, meu irmão, então. Ora, porque você tem um líder, que é o seu pastor, e seu pastor, assim como você, tem um líder também, que é Deus. E vocês dois são liderados pela mesma pessoa. E o Senhor há de transformar essa situação. Vamos lá. Até que ponto a confiança de líder e adolescente vai? Por exemplo, uma confiança de pecado do adolescente, uma confissão de pecado do adolescente para o líder, onde o mesmo pede para o líder orar por ele e não contar para os pais. Dizer ou não para os pais do adolescente. Beleza. Ramon, a gente tem que entender uma questão. A confiança do líder e do adolescente é muito importante. Vocês não são amigos, né? A amizade, ela está em segundo plano, você é líder. A amizade existe? Existe. Mas ela não é o principal, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, então, a confissão de um pecado. Se esse pecado é um pecado de risco de vida, exemplo, ontem eu tentei me cortar, ou ontem eu me cortei, ontem eu pensei em suicidar. Esta conversa, ele precisa saber, olha, eu, por amor a você, eu preciso cuidar de você. E a gente precisa dar um jeito de conversar com seus pais sobre isso, porque eles são pessoas que são profundamente importantes na sua vida e te amam muito. E esse assunto, ele te coloca em risco. E por isso a gente precisa conversar com eles. Vamos fazer isso juntos? Chama os pais e conversa. Ou posso fazer isso separado de você, então? Pode. É importante o adolescente saber que você vai conversar com os pais. Porque ele vai descobrir. Ele vai entender que alguma coisa aconteceu diferente dessa história se você contou. Mas se você não quiser falar para ele, aí é uma decisão sua. Eu costumo falar, porque eu não gosto
Eu não gostaria que fizesse isso comigo, então eu prefiro fazer isso, não vou fazer isso com eles. Então, eu só falo questões de vida ou morte. Por quê? Porque existe a ética pastoral, que é quase a mesma da ética do líder. Se o marido, se a pessoa, no relacionamento, o marido vem e conversa com o pastor. Depois a esposa vem e conversa com o pastor. O pastor conta para a esposa o que o marido falou e conta para a esposa o que o marido falou? Não. Ele não fica fazendo esse meio, essa pombinha para um lado e para o outro. Ele não vai para lá e para cá contando o que aconteceu. Ele segura de um e segura de outro. Então, existe uma ética do líder, que é a mesma da ética pastoral. Casos de vida ou morte, casos de polícia, aí a gente conversa com os pais. Agora, se não é isso, se é um pecado simples, né? Se é um pecado que não gere não tem não tem esse, não é gerar, mas se não tem essa questão envolvida, aí você não precisa se preocupar, você pode seguir. Tá? Espero que tenha respondido. Digo, se o adolescente não quiser de maneira nenhuma contar para os pais, perdendo assim a confiança no líder e abandonando assim a igreja. Vamos lá. Se você está falando de homossexualidade, se você está falando homossexualidade não é caso de vida ou morte. Sei lá, estou pensando em coisas de vida ou morte. Vida ou morte para mim até agora é suicídio e abuso sexual. Eu estou aqui nesse lugar, tá? Não sei se tem outros assuntos mais pesados que esse agora que não me vem à mente. Mas eu acho que eu conto para os pais sempre quando for estritamente necessário e digo para o adolescente, vamos juntos fazer isso? Você precisa de mim e você consegue fazer sozinho. Porque eles precisam saber. Tá? É isso. Agora, abandonar a igreja, entendi. Homossexualidade e drogas, entendi. Homossexualidade não é caso de vida ou morte, então você precisa ir... E pai e mãe sabe. Sempre sabe. É que o filho não teve coragem de falar e não teve coragem de dizer, mas pai e mãe sempre sabe. Então a gente conversa, a gente orienta. Adolescente, eu sempre digo o seguinte, você é muito novo para saber se você é ou não é, ou deixa de ser. Vamos caminhar junto, vamos ler a Bíblia junto, vamos ver o que Deus acha de você. E sexualidade é uma temática que a gente precisa se aprofundar mesmo, tá? Por quê? Você vê que a gente está falando de muitos assuntos. Então me perdoe se você veio aqui esperando algo, tipo, vamos falar sobre a geração Z, do início ao fim. Não. Eu acredito que isso seria mais prático para todo mundo. Sexualidade, o grande problema está no coração. Tanto você, quanto eu, quanto os adolescentes, têm a mesma biologia. Algo externo gera uma excitação interna. Essa excitação interna tem alguns botões que aparecem. Exemplo, suor, pupila dilatada, excitação, ereção, lubrificação, tudo isso acontece por causa de uma pessoa. Tá? Vamos pensar numa pessoa que gosta de gente, né? Porque hoje em dia tem gente que gosta de animal, Deus me livre. Vamos lá, de gente, né? Então isso gera alguma coisa na vida, no corpo daquele adolescente. Pode acontecer de uma menina sentir a mesma coisa para outra menina, ou de um menino também sentir a mesma coisa para outro menino. Biologia, beleza? Mas o que gerou? Eu não estou falando sobre isso, estou falando que houve uma ação biológica, talvez não natural. E aí, talvez não natural. O que a gente precisa entender agora a partir daí? Onde está o coração dela? Toda vez que a sua adoração ao Senhor está perfeita, o coração dele está entregue, a sexualidade dele também vai estar ali ajustada à adoração ao Senhor. Mas quando você adora a você, quando você ama mais você do que o Senhor, a sua sexualidade está voltada para o que você quer e não para o que o Senhor quer. Isso é simples. Pensar com o coração ou pensar com os meus desejos. Eles podem não andar juntos. Desejos podem não andar junto com a Bíblia. E a gente precisa entender que nós somos quem nós adoramos. Se adoramos a nós mesmos, vamos ter uma grande questão sexual aí, provavelmente. Não só homossexual, heterossexual também. O marido querer outras mulheres, o namorado querer outras mulheres, a namorada querer outros homens.
Então, a questão está em que está apoiado o meu coração. No Senhor, e por isso eu adoro e sigo só o que ele me orienta, ou em mim mesmo, nos meus desejos, nas minhas vontades. Tá? Acho que isso facilita. A questão de drogas, de fato, é muito delicado. A gente precisa saber o que é, como é e o que está acontecendo. Então, o início da conversa não é vou contar para o seu pai de primeiro. É conversa, trabalha, tenta entender e vai gerando nele a necessidade de trazer pessoas. Porque se ele está falando para você, ele está arrependido. Traz a ele a necessidade de que alguém, além de você, que mora com ele, saiba para ajudá-lo a não cair nisso. Tá? É difícil, meu irmão, eu sei que é difícil, mas isso é um passo a passo aí para fazer com que ele mesmo queira inserir uma pessoa dentro dessa conversa, tá? Mas não quebre a, a confiança dele quando não for caso de vida ou morte. É muito importante isso. Senão, a gente vai desandar aí para contar tudo para os pais e a gente vai perder eles de verdade. Vamos lá. Quando existir relação sexual entre dois adolescentes da igreja, quando confidenciado. Uau, entendi. Entendi. Eita, que povo de Vitória tá atracado, né? Tá. Dois adolescentes que estão aí tendo relação sexual, mas não, os pais não sabem. Entendi. Vamos embora, então. Primeiro você vai fazer a conversa com os dois, né? Você vai trabalhar os dois juntos, vai trabalhar os dois separados, pessoalmente. Juntos, que eu digo, conversar com cada um separadamente, porque não junta eles, porque eles não são casais. Eles não são casados, tá? Até mesmo namorados. A não ser uma questão de muitas brigas, assim, você faz a mediação. Mas a gente não faz aconselhamento de adolescente junto. Para a gente não gerar uma questão lá no futuro, tá? Não precisa. Então, dá para fazer separado, faça. Conversa com eles separadamente, diga o que está acontecendo, explica para eles a importância disso e leva eles a parar na conversa. Leva eles a confidencializar e firmar um voto com Deus, com você, de que ele não quer mais isso, ela não quer mais. Outra coisa é dizer, olha, a gente faz isso, a gente gosta muito, a gente não vai parar, não. Aí é outra história. A gente está falando aqui de confidenciar, é dizer, eu estou errado, eu estou pecando e eu quero ajuda. Tá? O que já foi, meu irmão. Não adianta contar assim, ó, sua filha estava transando com um menino lá há 5 anos, há 3 anos. O que já foi, já foi. Daqui para frente que a gente tem que se preocupar agora. Eles vieram até você, eles estão arrependidos. Ou uma das partes, ou as duas. Então agora é hora de você trabalhar sobre isso. Tá? E sempre faça a pergunta, o que você acha de a gente conversar com seus pais? Não é uma taxação. Vou falar, não. O que você acha de a gente trazer eles para perto para que você se sinta apoiada? Ou sua mãe, ou só o pai, ou uma tia, ou sua irmã, alguém que possa te apoiar. Alguém que anda com você e vai te ajudar a não cair na tentação. Não deixar você sozinha dentro de casa com seu namorado. Então, dá para a gente tentar fazer essa mediação aí. Eita Maria, que coisa, hein? Vamos, Wanderson. Mas a vontade pode ter partido por coisas que devem ser apuradas, por exemplo, abuso. Sim. Ele vai dizer, né? Provavelmente, quando a questão da homossexualidade está envolvida com abuso, ele provavelmente diga para você isso. E aí você trabalha isso melhor. Vamos lá. Eu vou mostrar para você, já que a gente está falando aqui, por isso que eu queria conversar primeiro, para depois mostrar qualquer outra coisa. Aconselhamento é uma das atividades que todo líder precisa fazer. O aconselhamento faz parte do nosso ministério. Eu não sei como você trabalha aí, mas é muito importante que você diga para o seu adolescente que você está pronto para aconselhar, que você está aberto a conversar sobre qualquer assunto. Se você percebe que está todo mundo fugindo de você, marca com cada um uma semana para conversar sobre como está a sua vida. Você é o discipulador dessa geração. Você está ali para cuidar, para discipular, para orientar. Então, seja essa pessoa. Então, permita que, se eles não vierem até você, que você vá até eles. E conversa com eles sobre, olha,
Como tá? Você tá namorando? Você tá sentindo falta de namorar? E vai entrando nos assuntos, vai perguntando e deixa eles responderem. Muito importante isso. Quanto mais você promove e ajuda eles a entender que eles têm em você alguém que possa conversar, que eles possam trazer questões, isso é muito importante. Então, toda vez que você for, já que você é líder de adolescente, você lida com um adolescente, conversa com ele e deixa os assuntos virem ou coloca para ser os assuntos que você sabe. Você sabe exatamente o que cada um de vocês tem passado, porque o Senhor tem te dado uma visão. O Senhor tem te mostrado coisas que talvez você nem imaginava, mas Ele está te apontando direções. Então, se Ele está apontando direções, segue a linha que o Senhor está trazendo para você. Você vai perceber que dificilmente você vai errar, porque o Senhor mesmo tem te orientado, o Senhor mesmo tem te mostrado. Então, caminha com isso. Permita que esse adolescente fale. A gente tem muita dificuldade, porque a gente fala demais e escuta de menos. Deixa ele falar, deixa eles declararem o que está acontecendo com eles, deixa eles apresentarem as questões. A gente tem dificuldade de liberar isso, então deixa. Eu tenho uma imersão de aconselhamento, e uma das coisas que mais me chama a atenção no aconselhamento são as motivações do aconselhamento. Então, já que a gente entrou nesse assunto, eu já imaginava que a gente podia virar um assunto aqui dentro com vocês, então eu queria deixar livre. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês rapidinho, a gente falar sobre aconselhamento. Ó, beleza. Abriu aí? Abriu, né? Tá bem. Isso, abriu. Vem cá, play, apresentar. Ó lá. Isso. Olha só, motivações para aconselhar. Esse, na época, foi feito com um Canva um Canva Pro, esse Canva aí não está sendo pago, já é antigo, aí vai aparecer umas fotinhas que não tem nada, mas está escrito Canva, mas vamos lá. Motivações, é sempre difícil você avaliar quais são as suas motivações para aconselhar. E aí algumas motivações erradas no aconselhamento. Primeiro, necessidade de manter relacionamento. Quando isso acontece, quando tem uma necessidade que o conselheiro tem de se relacionar com outro ser humano, isso é um grande problema, porque vai atrapalhar o seu trabalho com o seu adolescente. Exemplo disso, é um líder que se sente sozinho, um líder que já está ali sentindo que a solidão da liderança. Então, tem alguns adolescentes que chamam ele de pai, que chamam ele de tio ou de mãe. E aí, esse líder começa a tomar uma postura, uma posição diferente com essa pessoa do que com outros. Ama mais, cuida mais, ouve mais. E aí, por causa desse aconselhamento que você está sempre tendo com essa pessoa, ajudando essa pessoa, você pode não querer que ele melhore. Olha, é assustador, tá? Mas isso acontece. Você pode não querer que ele saia desse lugar de aconselhado. Então, você fica sempre estendendo as sessões, dizendo que precisa de mais tempo. Vamos se encontrar na próxima semana. Então, tomem cuidado. O seu relacionamento com o seu liderado não é de amizade, é de líder. A amizade está bem em segundo plano, tá? Então, não deixa com que isso tome um lugar desnecessário no seu ministério. E por que você não pode deixar o seu adolescente chamar você de pai ou você de mãe? Primeiro, nós estamos num país em que nós já passamos de 700 mil adolescentes que não têm pai, ou na certidão de nascimento, ou de... Isso por estado, tá? Eu não estou falando do Brasil todo, não. Estou por estado. Provavelmente Vitória também está assim. Ou que já se separaram os pais. Ou a mãe é solo. Tem o nome do pai, mas a mãe não tem marido. Normalmente esses adolescentes vão chamar você de pai. Ou você de mãe. Porque eles sentem falta disso. Só que você não pode permitir que isso aconteça. Por quê? Eu amo tanto ele. Mas não é só isso que precisa um pai e uma mãe amar. Cada vez que você não vai tomar uma ação que um pai precisa tomar, você vai dificultar o relacionamento dele com Deus. Vou explicar. Um pai bota de castigo. Um pai disciplina. Um pai vai na escola. Um pai vai ver o jogo. Um pai vai ver a apresentação na escola. Um pai vai cobrar nota. E você não vai fazer isso.
Cada vez que você deixa de fazer algo que pais normalmente fazem, você vai atrapalhar o relacionamento dele com Deus. Como? Toda noite, um adolescente às vezes pode querer que o pai vá lá e tipo, boa noite, meu filho. Você não vai poder fazer isso. O que vai acontecer? Ele vai crescer sem essa referência de alguém que cuida dele. Quando você vai chegar, ele vai ver o relacionamento dele com Deus depois, ele vai ver um Deus que ele acredita que não se preocupa com tudo da vida dele. Então ele não pede tudo para Deus. Ele não chega e fala tudo para Deus. Porque Deus se preocupa com algumas coisas. A gente não pode assumir o lugar de alguém ausente na vida deles. Principalmente se for pai ou se for mãe. Porque nós vamos interferir na paternidade divina. A forma como Deus quer manifestar a paternidade para a vida deles. Eu sei que é muito sério, é um assunto que a gente tem várias páginas, várias camadas para conversar. Eu resumi muito o que geralmente eu tento fazer, às vezes, um treinamento, uma mensagem sobre isso, para que a gente não se insira nesse lugar. Segunda coisa, do aconselhamento errado. Necessidade de exercer controle. O conselheiro autoritário gosta de endireitar os outros, dar conselhos mesmo sem ser solicitado, e fazer o papel da pessoa que resolve todos os problemas. Alguns aconselhados dependentes podem querer isso. Resolve o meu problema e diz o que eu tenho que fazer. O adolescente faz isso. Tem uns que fazem. Me diz aí o que você quer que eu faça. Eu vou fazer, eu vou ser obediente. Só que, se der errado, ele vai voltar para você. Então, ele até gostaria de alguém que controlasse a vida dele, mas se aquele aconselhamento der errado, isso vai voltar contra você. Então, toma cuidado para você não entrar nessa. Não seja alguém que quer exercer controle. Quem controla a vida dele é Deus, não é você. Isso é muito importante. Quando você não for mais líder, ou quando ele crescer, o líder dele continua sendo Deus. Não vai ser você. Se você sair da igreja, você for para uma outra igreja, acontecer alguma coisa, ele continua sendo guiado por Deus. Tá? Isso é muito importante. Deixa eu voltar aqui, porque eu já fui para a apresentação e esqueci do chat. Deixa eu ver assim. Tá, ninguém falou nada, né? Então vou seguir. Estou seguindo. Aqui. Próxima motivação errada. Necessidade de socorrer. Você não faz aconselhamento discipulado com a necessidade de socorrer. Olha isso. Geralmente, um líder que tem necessidade de socorrer, ele tem um desejo sincero de ajudar. Isso é ótimo. Mas ele tira a responsabilidade de cima do aconselhando. Porque adota uma atitude que diz, você não tem condição de resolver isso, deixa comigo. Aí o que ele faz? Ah, minha namorada está toda hora fazendo isso, isso e isso. Termina com ela. Não, isso não é mulher para você não, termina com ela. Todo aconselhamento em que você dá a solução, há 50% de chance de dar errado. Então, o que você faz no aconselhamento? Você promove perguntas. Tá, ela tem feito essas coisas erradas, mas como está seu coração com isso? Faça com que ele entenda o que ele precisa fazer. Não você dizer o que ele precisa fazer. Entendeu? Acho que faz sentido, né? Então, assim, isso pode satisfazer a pessoa que também está do lado de lá ouvindo, aquele adolescente, porque você está ajudando ele a tomar uma decisão muito difícil, só que, se falhar, volta contra você também. Então, toma cuidado nessa sua necessidade de socorrer, se é que você faz aconselhamento. Se não faz, começa. É importante, tá? A gente precisa, então, entender que o aconselhamento faz parte do ministério. Então, todas as vezes que você estiver cuidando de adolescente, você precisa ter um ouvido aberto. Todos os estudos, mensageiras, de embaixador ou da igreja, eles têm algo ético, eles têm algum ensinamento ali, e você só tem como saber o que está acontecendo na vida do outro se você permitir ele falar. Então, por isso é tão importante o pequeno grupo. Se a sua igreja não tem um PGM, um pequeno grupo de adolescentes, é muito importante. Lembra que na mensagem, só uma pessoa fala e eu escuto. Mas no pequeno grupo, eu administro aquilo que eu escutei na mensagem, consigo conversar com as pessoas sobre aquilo que eu estou falando, daquilo que eu ouvi. Num culto, o pastor está falando, o adolescente está ouvindo. Ele não tem como dizer, eu estou com uma dúvida. Não tem. Então, qual é o nosso papel? Permitir que eles conversem sobre aquela temática.
Ah, Thiago, não tem pequeno grupo na minha igreja. Traz um assunto, deixa eles falarem. A gente quer muito ensinar, ensinar, ensinar. Vou fazer uma pergunta para vocês, muito importante. Uma das marcas dessa geração, sobre liderança, fala o seguinte: eu não sei se eu preciso de um líder. E eu queria saber de você, por que você acha que essa geração não acredita que precisa de uma liderança? Qual é a maior crise dessa geração para dizer assim, eu não sei se eu preciso de um líder? Porque na geração Y, que é antes da geração Z, que é a geração que está hoje, a geração que está hoje de 15 anos até 25 anos, é a geração Z. A geração alfa, ela hoje é adolescente também, com 12, 13, 14 anos, é a geração alfa. Ela começou em 2010, então hoje está fazendo 14 anos. Então tem duas gerações dentro do seu ministério, 12, 13, 14 anos é alfa, 15, 16, 17, 18 é Z. A geração Z, ela atua diferente da geração alfa, principalmente no caso de liderança. Quando você fala assim, a geração Y entendia que se aquela pessoa é inteligente, aquela pessoa todo mundo gosta de ficar perto dela, é uma pessoa agradável, ela traz assuntos muito importantes, eu quero ficar perto dela. Geração Y. A geração Z, não sei se precisa de líder, não. A geração alfa está do mesmo jeito. Por que você acha que eles não precisam de líder? Por que eles pensam desse jeito? Da não necessidade de uma liderança. Manda aí. Fala comigo. Que é bom que eu bebo água. Pode abrir o microfone aí, meu irmão, minha irmã. Por que você acha que essa geração acredita que não precisa de líder? Independência é legal, porque eles acham que sabem de tudo. Gosto disso, Priscila. Gosto disso. Sensação de autossuficiência, acesso fácil à informação. Um respondendo o outro, hein? Ó, a Priscila disse, porque eles acham que sabem de tudo. De onde eles tiram a informação de saber de tudo? Por que eles acham que sabem de tudo? Você e eu, geração Y, se é que você é Y, né? Eu acho que você pode ser até uma geração anterior, geração X. Se você, quando você tinha dúvidas na internet, depois que chegou a internet, você ia para o Google e perguntava. Para onde essa geração vai se não é no Google? Ela não vai para o Google mais. Ela não usa a caixinha do Google para fazer perguntas de como eu faço um bolo de cookie. Ela não vai para o Google. Para onde ela vai? TikTok. Parabéns, Lude. Exatamente. Ó, Ramon, porque talvez eles tenham buscado resposta na internet por diversas dúvidas, onde o Google é um robô que responde todas as informações em um sigilo total que talvez um líder não daria. Não acho que é o sigilo, mas... E também não é o Google. Hoje é o TikTok. Mas supondo que ele chegue no Google, sim, eles têm informação toda na internet. Concordo com você. Qual o nome é Ramon? Mas tem uma coisa que você tem e que o YouTube não tem. Uma coisa que o YouTube tem e que talvez você nem tenha são mensagens riquíssimas. Eu não tenho nem no TikTok, tá? Estou no YouTube, que é mais fácil de a gente encontrar mensagem rica. Que o TikTok você encontra cada asneira, que parece que é verdade, mas não é. Mas a gente tem pastores renomados pregando no YouTube, com mensagens maravilhosas, que você e eu talvez não fazemos, ou não faríamos. Então ele tem sim um conteúdo maravilhoso. Mas tem uma coisa que ele não consegue no YouTube, mas ele consegue com você. O que você acha que é? Escreve para mim. Isso mesmo, Miguel. Relacionamento. Olho no olho. O YouTube não pode chegar para ele e falar assim, olha, você não está bem. O que está acontecendo? Mas você, líder, pode fazer isso. Então, hoje, eles estão procurando, primeiramente, um líder que tenha relacionamento com eles, que invista neles, que acredita neles. Ah, Thiago, eu não tenho que saber Bíblia, eu não tenho que ser estudioso? Tem. Tem. Você vai ganhar eles também por isso. Mas, em primeiro lugar, é sobre o seu cuidado com eles. É como você vai tratar ele. É como você vai observar ele, gerar essa conexão. Todo ministério de adolescente, se não começar com uma conexão, vai gerar problema. E aí você vem perguntando assim, como eu faço uma conexão com essa geração? Como eu posso
Como eu posso fazer com que esses adolescentes se conectem comigo? Saindo com eles, conversando com eles, sentando na mesa. Eu vi um líder que eu me assustei. Acabou com os adolescentes, o menino chama, vamos comer pizza? E o líder falou, não, não, eu tenho hora, eu tô indo, depois a gente se encontra amanhã. Meu irmão, se um adolescente te chamou para comer pizza e você não é nem da idade dele, é porque ele te preza demais. Ele te dá muito valor, então vá. Ah, eu não tinha tempo. Tudo bem, naquele dia não, mas não negligencie esses momentos de que você pode estar perto deles. Isso é ouro, ouro. Um ouro que pouca gente tem. Então, crie esses momentos de conexão. Permita que você consiga observar eles. É muito importante. A observação no lanchão, não sei como é que é isso, se é lanchão, mas aqui, vamos para o McDonald's. Um McDonald's com 10 adolescentes, você consegue saber quem é o mais risonho, quem é o que faz piada para agradar os outros, quem está ali só para agradar, quem é o mais afastado, quem é o que se preocupa com o outro, quem é que olha para quem está de fora da roda e chama a pessoa para dentro da roda. Você consegue avaliar muitas coisas em momentos como esse de conexão. Então não perca isso, não negligencie isso. É muito importante. Esta geração dá muito valor ao olho no olho, ao cuidado, a essa conexão. Então, relacionamento é o ponto alto do seu ministério. Discipulado, aconselhamento, é tudo que o YouTube não sabe fazer, mas você pode fazer. Pequeno grupo, conversa, isso você pode fazer. Você não vai ser um coach, você é um detentor da palavra de Deus, você vai pregar, você vai ministrar, mas lembre-se disso, isso é muito importante, porque senão você vai perder para o TikTok, com facilidade, não preciso nem pensar muito, até porque essa geração fica 2 horas ou a 1 hora por dia no TikTok, e isso é um grande problema. Tá bom, vou falar isso agora. Eita. Cultos, luzes, fumaça, coquetel sem álcool, músicas eletrônicas gospel. O que acha disso? Beleza. Vou falar disso agora. O TikTok, ele, além de ser um buscador, ele é um lugar em que está acabando com a cabeça deles. Antigamente, um adolescente tinha 12 minutos de concentração direta na sua palavra, na palavra de um pastor, de ensino, seja de quem for. Hoje, eles só possuem 8 minutos. O que aconteceu com esses 4 minutos aí? O TikTok roubou. A pandemia, depois que começou, ela promoveu o TikTok, né, 2021, foi o boom do TikTok, e até hoje ele está assim. E o que acontece? Cada vez que o adolescente passa um vídeo no TikTok, ele recebe uma mini dopamina. O que é uma dopamina? É um hormônio de prazer. Ela vai dar prazer para aquele cérebro, mas é bem pouquinho. Só que quando ele passar o vídeo de novo, vai vir de novo bem pouquinho. Quando ele passar de novo, mais um pouquinho, e assim vai indo. Cada vídeo passado, vem dopamina. O que acontece? Em meia hora, um adolescente consegue ver de 100 a 200 vídeos, por baixo. Cada vídeo tem um assunto diferente. É uma piada, é política, é dança, é um cachorro correndo, e o cérebro está entrando abrindo várias caixinhas, várias caixinhas, várias caixinhas. Aí você tenta, na sua mensagem, pegar uma temática só e ir até o final. O cérebro dele já está exercitado a ver várias coisas ao mesmo tempo. Como é que você acha que ele vai conseguir acompanhar você? Não vai. Então, hoje, o que eu tenho utilizado? Ministrações que sejam de forma criativa. O que é isso? A metodologia que o Team Street usa e que eu já usava, eu só me aprofundei mais. A cada 8 minutos da minha mensagem ou do meu ensino, quando eu estiver acabando aqueles 10 minutos, 8, 10 minutos, eu tenho que dar um clique para fazer ele subir de novo a atenção dele e voltar no topo de novo. Quando estiver caindo de novo, vai dar mais 10 minutos geralmente, eu dou mais um clique e subo de novo. O que é esse clique? Alguma coisa tem que acontecer para fazer ele subir de novo a atenção dele. É um game, é um testemunho, é uma música, é um vídeo, é uma piada, é alguma coisa que precisa subir ele. Eu preciso tirar ele desse lugar de escute o que eu estou dizendo até o final. Isso é muito sério. Hoje, esta geração não consegue acompanhar uma mensagem de 1 hora. Não consegue, do início ao fim, sem nem... Às vezes a pessoa ainda fala sem levantar o tom de voz, é uma loucura.
Então, vamos lá. Sobre programações e eventos. Eu concordo com programações e eventos. Temos que fazer. Não é todo sábado, não é toda semana, mas temos que fazer. Mas ela tem que ter um objetivo. Você não faz festa para divertir adolescente. Você faz porque você quer que ele tenha comunhão. Você faz e você vai ter algo intencional promovendo comunhão. Você faz porque você quer que eles percebam um ao outro. Você faz porque você quer que eles sejam mais criativos. Então você bota para eles irem vestidos de algumas coisas, porque você quer exercitar a criatividade, quer exercitar a espontaneidade, quer exercitar que um olhe para o outro e perceba o outro. Aí sim. Então você bota no papel os objetivos. Agora, fazer festa por fazer festa, não concordo, é errado. Eu não sou animador de festa. E o melhor animador de festa, Deus já levou, que é o Silvio Santos. Vamos lá. Quando eu entrei na igreja, entrei pelo Ministério de Coreografia, me batizei e virei líder de jovens. Porém, os jovens que estavam comigo ainda não aceitaram a Cristo. E tenho tido dificuldade e medo de começar a me impor como líder e perder a amizade deles. O que eu faço? Os jovens que estavam comigo ainda não aceitaram a Cristo. Espera aí. Você entrou na igreja pelo Ministério de Coreografia, se batizou e virou líder. Os jovens que estavam com você antes não aceitaram a Cristo e você tem dificuldade de começar a se impor. Meu irmão, tem que se impor. A amizade não é o seu caminho. A amizade, ela é em segundo plano. Você foi chamado para liderar. Liderar. Então, vamos pensar aqui comigo? Moisés, Josué, foi chamado para quê? Para liderar. Certo? Não foi para ser amigo do povo, não, ser amigo. Senão, na hora que alguém pecasse, não ia mandar matar aquela criatura ou atirar aquela pessoa do meio do povo. É liderar. Ah, mas e se a amizade acontecer? Se acontecer, aconteceu. O que é ótimo que aconteça. Mas ela não é o seu foco. O seu foco não é eu quero ser amigo dos adolescentes. Seu foco é acompanhar o adolescente, tá? Não tenha medo de se impor. Sempre, tá? Isso é muito importante. Quem tá batendo palma aí, Gabi? Beleza. Então, tem que ver, tem cachorro batendo palma, uma coisa aqui. Então, eu preciso que você sempre lembre disso. Então, sobre ministração criativa que eu estava falando, eu tenho um curso hoje, acho que está no Hotmart, com certificado bonitinho, um curso de 1h30 ou 2 horas, quase 2 horas, que vai te dizer, te explicar o que acontece com o TikTok, os 6 motivos de tirar um adolescente e um jovem da igreja, o que é criatividade, como estimular a criatividade, e depois vai falar sobre essa metodologia de inspirar o adolescente, motivar ele no meio de uma mensagem, o que você pode fazer. Então, tudo isso está nesse curso, tá bom? Então, se você quiser abençoar meu ministério, tá lá, vai ser bênção estar com você também, do que você precisar, conta comigo, me chama. Tem outros cursos lá também, depois eu deixo o link para vocês também saberem. Deu para entender, gente? Tem alguma questão a mais que a gente tem aí? A gente já está terminando, estamos 10h56, mas eu quero saber de vocês. Fez sentido? Está fazendo sentido? Questões que você quer que a gente responda, ou agora, se não der, a gente vai trazer para o sábado. Que bom, Matheus, fico feliz. É muito importante para a gente ouvir vocês. Vocês estão numa outra cultura diferente. Eu estou aqui no Paraná. Eu sou do Rio, eu conheço a cultura do Rio, agora estou conhecendo do Paraná, de Maringá especificamente. Vocês são aí do Espírito Santo, vocês sabem de algo diferente que está acontecendo aí. Então, existem coisas que a gente precisa responder para vocês, ajudar vocês aí também, que a gente nem sabe o que está acontecendo. Então, a gente precisa trocar essa ideia. A comunidade, o grupo que vocês entraram, permaneçam nesse grupo. A partir daquele grupo, a gente vai mandar materiais, a gente vai mandar enquete, notícias, vamos ter dias que a gente vai assim, gente, hoje é o dia de você postar material, postar os seus eventos, programações dessa semana ou desse mês no grupo. Para quê, Thiago? Para que você saiba o que está acontecendo na igreja do outro, para que o outro te dê ideias. Você vai ver lá a programação, nossa, nunca tinha pensado em fazer isso, vou fazer isso. Você vai se inspirar na ideia do outro. Tá? Então, isso é muito importante. Não saia desse grupo mais, porque esse grupo é para motivar, estimular e fermentalizar você. É muito bom falar sobre os pais, mas abrir os olhos. Sim, é muito importante, tá? A gente esqueceu sobre isso e isso afeta demais, demais
os filhos. Eu tinha um ministério com 30 adolescentes, mais ou menos, 25 deles não tinham pais. E todo mundo me chamando de pai, me chamando de pai, me chamando de pai. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu tive que chegar e conversar, gente, não tem como me chamar de pai, eu não posso ser pai de vocês. Queria muito ter o prazer de ser um pai de um de vocês, mas não posso. Isso por quê? Porque eu não posso deixar com que a imagem de pai ausente fique sobre a vida deles e isso seja jogado depois para a imagem de Deus Pai. Tá? Que tipo de assunto abordar numa roda de conversa com adolescente? Meu irmão, tanto assunto. Vamos lá, se for menino e menina, se for misturado, a gente tinha um papo hot. A gente botava tipo uma latinha pegando fogo, um desenho de fogo, e eles botavam todas as perguntas que eles queriam ali dentro, e a gente, saia respondendo tudo. Tinha de tudo, tá, meu irmão? De sexo anal, sexo oral, de ficar, tinha de tudo ali dentro. Eles mesmo dão assunto, isso mesmo, Lud. Eles mesmo dão assunto. É uma loucura, mas é maravilhoso. Então, assim, você pode chamar uma pessoa também para conversar sobre sexo, você pode fazer uma conversa com um pastor, de frente com o pastor, de todo mundo no gabinete do pastor, vamos conversar, porque gabinete do pastor todo mundo tem medo. Então você promove o evento dentro do gabinete do pastor. E aí o povo vai conversar, vai trocar ideia, deixa o pastor contar o chamado dele, estimular eles também. E aí tem essa conversa, isso é muito legal também. Eu fiz isso umas 3 vezes e funciona muito bem. A galera quer conhecer mais o pastor, porque ele é tão distante às vezes, e você está promovendo esse encontro aí do pastor e os seus liderados. Mais alguma coisa? Então, deixa eu fazer o seguinte. No nosso grupo, mas pode mandar, tá? No nosso grupo, eu vou colocar... Não sei se eu coloco, acho que sim. Eu vou colocar para vocês o meu site lá, para vocês identificarem onde está, né? E lá estão todos os cursos que eu promovo. Mas, hoje, foi um curso, um treinamento, uma capacitação gratuita, lógico. No sábado, lá também, a gente vai ter uma capacitação também. O Integra, ele tem umas necessidades financeiras, né? Tem que me levar do Paraná, trazer outro do Rio, tem coisas para pagar, é por isso que o Integra tem um valor, tá? Então, não é à toa que a gente faz isso, ninguém é mercenário. Mas não deixa de ir por causa disso, pede ajuda para a sua igreja, isso é muito importante. No sábado e na sexta, vocês vão ter a prática da meditação criativa, vocês vão ter a prática de uma conferência de adolescente com ajustes para esse tempo, para alcançar a mente deles. Então, você vai ver que ela vai ter diversas ações dentro do culto, justamente para a gente levar o adolescente para onde a gente quer. E isso vocês vão ter isso na prática. Então, é muito importante que vocês estejam lá na sexta e no sábado, principalmente para capacitação. Tá bom? Perguntas, vocês podem deixar aqui e vou deixar o grupo aberto para que vocês também possam deixar suas perguntas lá em algum momento, para que a gente possa continuar trazendo isso para o sábado que vem. Sem ser sábado agora, o outro. A gente tem Joyce? Quem é que ia fechar aqui? Me perdi. Sou eu, Jaque. Jaque, é tão bom ver a voz de alguém, porque eu falo sozinho, esse povo só usa o chat. Mas está tudo certo. Amo vocês, gente. Muito obrigado pela oportunidade. A Jaque precisa falar algumas coisas rapidinho. Não saiam. E a gente finaliza junto, tá bom? Vai, Jaque. Isso aí. Muito obrigada, Thiago, pela sua Agradeço. participação. Com certeza já mexeu bastante coisa na nossa cabeça aqui, na minha, pelo menos, já mexeu muita coisa. Que bom. E é isso aí, gente. No dia 6 e 7 vai acontecer o Integra. Então, se você ainda não se inscreveu, não inscreveu sua galera, corre que dá tempo. A gente vai mandar lá novamente o link de inscrição. Manda pelo menos um adolescente da sua igreja. Vai também, participa, que vai ter a parte 2 desse treinamento que a gente recebeu aqui. E a gente vai estar pessoalmente para trocar mais informações ali e ser edificados também. Então, a gente vai mandar lá nesse grupo e aí vocês vão ver lá as informações. Pode falar, Thiago. Bota lá no grupo as inscrições, o site, tudo certinho. E eu vou deixar aqui, vou botar lá também, no meu site é thiagomercedes.com.br e me sigam no Instagram, @thiagomercedes, porque lá tem jogo aberto com ensino bíblico. Então, pega lá o jogo e faz com a tua galera, porque eu acredito que jogos ensinam, então utilizem à vontade. Ih, botei o meu nome errado. Sim. Gente, para quem não conhece o Thiago, vale a pena conhecer muito mais, porque assim,
é muito lindo o chamado de Deus para adolescente na vida dele. Eu fico assim impressionada Meu irmão, o só quanto Deus que mesmo. realmente assim flui. Então eu me Amém. inspiro em várias coisas aí. Eu tenho certeza que tanto hoje, né, quanto no dia 7 a gente vai ser reabastecido aí. Para quem está começando a caminhada com adolescentes, para quem já está no meio, talvez já está aí até sem criatividade, né? Vai ser legal poder ter essa renovação aí. Isso aí. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu vou estar orando aqui para a gente finalizar esse momento. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o Integra, sobre hospedagem, sobre qualquer coisa, vocês podem perguntar a gente. Só não deixa de participar por causa de dúvida, tá bom? Então, se tiver dúvida, pergunta a gente, para vocês não ficarem de fora, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Como o Thiago falou, é um evento piloto, né? Assim, a gente está fazendo aqui no Espírito Santo, mas a ideia é que tem em cada um dos estados. Então, vocês também fazem parte dessa construção. Então, tudo que vocês quiserem também, assim, acrescentar, podem estar falando com a gente aí, que a gente já vai podendo ver como a gente pode E trabalhar, tá bom? Jaque, muito importante, vamos combinar um negócio aqui, você, meus amigos, os 44 que estão aqui. Vocês vão sair daqui quando acabar a oração, vão lá no grupo e vão dizer, gente, como foi bom esse treinamento, como é bom a gente se capacitar para botar água na boca de quem não veio, porque no sábado a pessoa precisa saber que ela precisa participar disso. E até porque a gente vai liberar depois essa reunião, essa conversa aqui em algum lugar, ou no YouTube, no meu YouTube, eu vou ver ainda com Débora, tá? Mas aí para a galera saber que ela perdeu, então me ajuda nessa. Isso aí. Então, vamos orar para a gente finalizar? Oremos. Pai, mais uma vez queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou para servir ao Senhor através da vida dos nossos adolescentes. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Obrigado porque hoje o Senhor nos deu mais algumas ferramentas, o Senhor tirou algumas dúvidas de nós através da vida do Tiago. E nós pedimos ao Senhor que esteja abençoando a vida dele, que esteja fortalecendo, que continue dando, Pai, criatividade para que ele possa desenvolver tudo aquilo que o Senhor deseja para ele, Pai. Que o Senhor continue guardando as nossas vidas e também nos auxiliando para que possamos estar juntos no dia 6 e 7 de setembro, para que lá nós possamos também aprender um pouco mais sobre esse chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nos dê uma boa noite de descanso, cuide de nós, do nosso coração, e que o Senhor continue abençoando aqui também o ministério de cada um, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.